Pronto, boa tarde. A gente vai continuar, né, nessa educação continuada. Nós estamos aqui cada semana, cada sábado, falando um pouquinho sobre a questão do poder da natureza em cada espécie, né, em cada local ali do órgão, do sistema. E hoje eu vou falar da pele, né, poder da natureza na pele, os óleos essenciais que regeneram e curam. É uma paixão muito grande que eu tenho, né? Mas, primeiramente, eu quero me apresentar para quem não me conhece aqui, e eu quero perguntar também para vocês quem é consultora, quem foi convidada por alguém, vocês colocam assim, eu fui convidada por fulano, fui convidada por cicrana, né? Para a gente poder identificar quem é vocês, quem é consultor e quem não é, né, porque essa aula é aberta para todo mundo. Então, assim, eu me chamo Juliana Rocha, para quem não me conhece, né, eu sou esposa do Enoque, da mãe da Esté, inclusive a Esté está aniversariando hoje, fazendo 11 aninhos. Eu sou empreendedora do Terra, eu sou uma líder Silver, eu sou enfermeira, pós-graduada em UTI, também fazendo a minha especialização aí em estomias e feridas, então, por isso que a questão das feridas é uma paixão muito grande que eu tenho, né? Só que, assim, antes da gente entrar no tema, para quem não conhece, para quem já conhece, vale a pena ir recapitular, mas para quem não conhece, o que são, falar um pouquinho do que é o óleo essencial, para que serve o óleo essencial. Infelizmente, muitas pessoas ainda não conhecem, né, mas nós estamos aqui realmente para levar esse trabalho, para divulgar que os óleos essenciais, eles são altamente potentes, eles são voláteis, ele é um mecanismo de defesa da planta. Ele é extraído de diversas partes da planta. Ele é extraído do caule, da raiz, da casca, do fruto, né? Os cítricos, por exemplo, todos eles são extraídos aí da casca. Então, ele é extraído de diversas partes ali da planta. Aí, vamos lá, saber, eu acho que eu vou desconectar o WhatsApp, eu nem sei pelo computador. Aí, assim, o óleo essencial, ele não é só cheirinho, certo, gente? Tem pessoas, assim, que confundem essências com óleos essenciais. A essência é só o cheirinho para deixar aquele ambiente ali gostoso, maravilhoso, com um cheirinho bom. Mas o óleo essencial, além de deixar esse ambiente, né, cheiroso e agradável, ele tem um grau terapêutico muito grande. Isso aqui não é balela, não é crendice, é ciência, tá certo? Então, assim, não é à toa, né, que o óleo essencial também a aromaterapia, é uma prática integrativa do SUS. Ela é implementada dentro do SUS, em diversas partes, na hora do parto, na questão da psicologia, no centro de UTI, também centro cirúrgico. Então, assim, se você sair daqui sabendo 3 fatos importantes sobre os óleos essenciais, para que eles servem, né, de que é que eles são feitos, eu vou ficar aqui muito feliz. Primeira coisa, que eles são 100% naturais e eles não têm efeito colateral. Quando a gente fala que ele não tem efeito colateral, não tem efeito colateral você usando, gente, assim a gente sempre fala, né? Usando de uma forma inteligente, você tem que saber usar o óleo essencial. Quando a gente fala, você usa uma gota do hortelã-pimenta, é para você usar uma gota do hortelã-pimenta. Porque se você observar aqui, uma gota dele equivale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Então, ele é altamente concentrado. Então, quando eu falo, quando você está com problemas respiratórios, coloca uma gotinha na palma da mão, espalha, e faz aquela inalação. Se pegar 2, não tem problema, né? Caiu 2, ele não tem problema. Mas não precisa colocar 5, 10 gotas, né? Que a gente quer ver a quantidade de gotas. Então, não precisa, gente. Então, só uma gota, ele não tem 1 a 2, né? No máximo 3 ali, ele não tem efeito colateral, certo? E outra coisa é que ele custa centavos. A gente sempre fala isso, gente, que o óleo essencial, ele não é caro mesmo. Por que que ele não é caro? Aí eu vou dar um exemplo aqui, vou falar do lavanda, né? Eu vou entrar um exemplo aí de um medicamento, né, tarja preta. Quando você vai na farmácia comprar um diazepam, um lorazepam, né, qualquer medicamento aí tarja preta, você vai ver que aquele medicamento, ele vai servir só para aquela necessidade, para a questão emocional no caso, né? Então, quando você adquire um óleo essencial de lavanda, né, por exemplo, um óleo essencial desse daqui, você vai ver que ele vai servir para muitas coisas. E você vai usar por gota.
Aí o exemplo, se você está com insônia, você usa lavanda. Se você está com questões dermatológicas, a gente vai falar muito aqui da lavanda, você usa lavanda. Se você está com taquicardia, você usa lavanda. Com uma crise de ansiedade extrema, você usa lavanda. Questão do cabelo, né? Umectação, hidratação natural, você usa lavanda. Cicatrização, queimadura. Então, a lavanda, só um óleo, ela serve para muita coisa. Ela não vai servir só para aquela necessidade. E isso é que é bem interessante a questão dos óleos essenciais, que um óleo ele serve para muita necessidade. E a outra coisa é que eles agem a nível celular. Vamos lá. Quando você está com alguma virose, né? Está aí no pico aí da influenza. Quando você está com uma gripe, você vai no pronto atendimento, no posto de saúde, no consultório, o médico vai falar assim, ó, você está com uma gripe, você precisa ir para casa repousar. Por quê? Porque não tem medicamento para gripe. O vírus, ele sai, né? Você aumenta o seu sistema imunológico, e ele, com o tempo, ele vai saindo assim, com boa hidratação. Só que quando você usa de forma inteligente a melaleuca, gente, né, a gente também vai falar muito da melaleuca, a melaleuca, ela age a nível celular, porque o vírus, ele está dentro da célula, então ele tem a capacidade de passar ali a célula, né, a sua membrana, e agir ali dentro da célula e matar aquele vírus. Por isso que a melaleuca é um poderoso antiviral. Ele é um óleo, né, que também, quem não conhece o brief do sistema respiratório, ele é um dos óleos que compõe o brief, exatamente por isso, né, para questões respiratórias, rinite, sinusite e gripes, certo? E assim, os óleos essenciais, se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês podem falar, tá? Que aí eu vou mais devagar. Então, vamos lá, os óleos essenciais, eles têm 3 formas de uso, mas somente os óleos essenciais da doTERRA. A gente gosta de deixar isso bem claro, certo? Que só tem 3 formas de uso os óleos essenciais, mas os da doTERRA, tá? A primeira forma é a forma aromática, que é aí a aromaterapia, que é através do difusor de ambiente, uma gotinha na palma da sua mão, uma gota no travesseiro, tudo isso é uma forma aromática, é uma forma pessoal, certo? A outra forma é a forma tópica, de passar na pele, e vocês vão ver que toda vida que você for aplicar os óleos essenciais na pele, eles precisam ser diluídos, porque o óleo essencial, ele é muito puro, ele é muito concentrado, mas ele é volátil, né? Então, só basta você usar uma gota dele para aplicar naquele local, naquela lesão, só que você vai ter que fazer uma diluição com óleo carreador, que a gente chama, né? Que é óleo de coco, que é o óleo de origem vegetal. Óleo de jojoba, semente de uva, né? Esses óleos aí. Então, você pode fazer uma mistura, a gente aconselha mais o óleo de coco da doTERRA, né? Por ele ser fracionado, a pele absorve melhor, não fica ali melecado, não fica meladinho, então tem uma melhor absorção. Então, assim, quando você dilui o óleo essencial com o óleo de coco, a pele vai absorver melhor e vai ficar e penetrar ali na sua pele, no seu tecido, na sua membrana, e ele vai agir aí naquele local que está, no caso, né, necessitado, certo? E a outra forma que eu te falei, que é o Lemon, que é a forma de ingestão, que é a única empresa que pode ingerir os óleos essenciais é a doTERRA. Não, outra empresa você não pode fazer essa ingestão, porque a Anvisa autoriza essa ingestão, e ela também tem a vigilância da Covisa. Então, assim, mas também, Juliana, são todos os óleos? Não, não são todos os óleos que você pode fazer a ingestão. Alguns, por exemplo, aqui o limão cítrico, né, que a gente deve fazer a ingestão dele todos os dias. Ele é um óleo que a gente, às vezes, nem dá muita importância para ele, mas ele é um óleo fundamental para todo dia você fazer a ingestão de somente uma gotinha dele no copo de vidro ou de alumínio, porque ele faz a limpeza do teu corpo, ele faz aquele detox, né? Às vezes você adoece muito, não sabe nem por que é porque o teu corpo está inflamado. Então, o limão, ele ajuda nessa limpeza, nesse detox, tá certo? Aí aqui eu vou entrar no tema, né, sobre a questão dos óleos essenciais na pele, como é que eles cicatrizam, como é que eles agem, como é que eles fazem essa regeneração celular. E eu quero mostrar aqui, gente, que todos os relatos que eu vou falar são relatos reais, que aconteceu comigo, ou aconteceu com a minha família, ou então, assim, quando eu estava próximo, né, ou então quando eu estava atendendo aquele paciente,
certo? Esse caso aqui, gente, foi há mais ou menos uns 16 a 17 dias atrás, certo? Essa aqui é a minha mão. Eu sofri uma queimadura, mas não foi uma queimadura, não foi pouco, não. Eu até estava falando, era para minha pele, aqui a primeira, né, ó. Como é que ficou na hora? Ficou vermelho. Só que eu, assim, imaginei, gente, isso aqui, a forma como foi em água fervente. Era para ter corroído ali a minha pele, né? Só que a gente tem o quê? A gente tem a farmácia natural na nossa casa, a gente tem o conhecimento de como usar, para que usar e fazer a diluição correta, certo? Na mesma hora, o que foi que aconteceu? Água fervente, né? Aquele grito, aquele susto, coloquei em água corrente para dar uma lavada, e na mesma hora, gente, eu peguei o óleo essencial de lavanda, diluído com óleo de coco. Foi o primeiro óleo que eu utilizei, na mesma hora. Óleo de coco, óleo fracionado da doTERRA, com óleo de lavanda, uma gotinha. Espalhei, né, em todo o local, em toda a queimadura. Vocês podem ver, gente, olha aqui, ó, nessa terceira gravura aqui. Nem aquela bolha ficou. Olha o poder desse óleo. Nem a bolha ficou. E olha como é que tá aqui. Com 15 dias, a gente tá no quê? Eu acho que a gente tá com 17 dias, porque eu fiz esse slide faz uns dias. Olha como é que tá a minha mão. Nada. Nem aquela cicatriz de queimadura, quem sofre queimadura sabe que o que é que acontece, né? Fica realmente feio. E realmente tá a pelezinha, tem uma pelezinha aqui mudando, mas a pele nova, toda íntegra, intacta, nem aquela coloração vermelha, né, que fica sensível, ela não tá. Mas por quê? Na mesma hora eu usei o óleo de lavanda, só que assim no seguinte, na sequência, eu não fiquei só usando o óleo de lavanda. Eu usei a melaleuca para evitar, né? Eu ficava assim imaginando quando começar a descascar, se criar uma bolha, eu tenho que fazer algo para não infeccionar. E a melaleuca, ele tem esse poder, né? Ele é antisséptico, ele é fungicida, ele é bactericida, então ele evita que ocorra a bactéria, o fungo, né? Eu peguei um blend, aqui até um vídeo que eu coloquei nos meus stories, eu fiz um blend, coloquei o óleo essencial de melaleuca, lavanda, a lavanda a gente tem que utilizar sempre, frankincense. Por que o frankincense, né? A gente sabe que o frankincense, ele tem um poder ali de regeneração celular. Então, assim, aos 17 dias, como é que tá a minha mão? Né? E se todo mundo soubesse utilizar em primeiros socorros, né? Vocês vão ver que realmente a gente precisa utilizar, deixa eu ver se é esse aqui, pronto, primeiros socorros. Os óleos essenciais, vocês vão ver que às vezes nem precisa ir no hospital na emergência pontear. Esse caso aqui foi do João. O João é o filho da Fernanda. A Fernanda já relatou vários casos, né, do João, que ele caiu, já cortou, que ele é todo cheio de hematoma. Só que aqui eu estava na casa dele, tá? A gente estava presente. Ele estava brincando com a minha filha, a irmã. Ele tacou a canela num cantozinho de uma escada. Na mesma hora, gente, foi muito sangue. Porque se vocês puxarem o zoom aí, poder observar, ficou realmente um buraco grande, né? A gente fez o quê? Primeiro lavou com água corrente, aplicou a melaleuca, certo? E com o tempo, a gente foi passando o tempo, a Fernanda começou a aplicar a pomada, essa pomada aqui, quem não sabe, ela é bom para questões dermatológicas, de pele, anti-idade, mas ela é muito bom para cicatrização, porque olha o que é que tem dentro dele. Frankincense, o mesmo óleo que eu usei para minha queimadura, melaleuca, né, fungicida, bactericida, o helichrysum, eu acho que é assim que fala, se não for, sempre viva, né, o nome do óleo. Ele tem um poder de regeneração celular incrível, gente. A história desse óleo de o sempre viva também é muito linda. Ele é uma planta que, se tu arrancar ela e jogar e esquecer ela ali durante um bom tempo, tu esqueceu ela, você pensa que ela morreu. Se você pegar ela e plantar, ela regenera. Então, a planta, ele tem esse poder de fazer isso, né? Lavanda, o cedro, jojoba, né, que ela tem a questão a jojoba, que é a questão do óleo vegetal, que tem o poder da hidratação, e bisabolol, né, que ela é uma espessurazinha para não deixar muito sensível, né, para não ter aquela irritação, aquele ardorzinho. Então, assim, a gente foi aplicando, a Fernanda viu que não precisava, eu falei assim, ó, Fernanda, não precisa você ir num hospital pontear, porque realmente estava um buraquinho, a gente limpa aquela lesão, faz um curativo, né, pressionando,
e com alguns dias, olha como é que estava a cicatrização da canela do João. Olha o poder de regeneração celular dos óleos e também da pomada, né? Que a pomada é feita dos óleos essenciais, certo? Aqui, gente, eu vou falar aqui a questão da unha. A unha, ela não é uma pele, a gente sabe que não é uma pele, mas ela faz parte do mesmo sistema, né? Que é o sistema tegumentar. A nossa pele, a nossa unha, a gente tem que hidratar ela, cuidar ela diariamente. Aqui eu fui ser voluntária, né, de uma ação no hospital daqui de Fortaleza, e a gente foi especialmente cuidar de feridas, lesões e pé diabéticos, e a gente vê muita coisa, né? Eu vou realmente para ajudar com a aromaterapia, com o poder de regeneração dos óleos essenciais, né? Então, a melaleuca, todo paciente que eu via que precisava de um óleo essencial, eu aplicava ali na hora e dava uma amostra com óleo de melaleuca e eu estou acompanhando eles, perguntando se eles estão utilizando, né, fazendo aquele acompanhamento com eles. Então, assim, a unha desse paciente aqui é aquela unhazinha branca com fungo, né? A gente aplica ali. Então, assim, você corta aquela partezinha que está com fungo, um fungo, que tá pretinha, né, que tá fofa, que a gente chama de unha fofa. Pronto, você corta aquela unha ali todinha e vai fazendo o tratamento com óleo de melaleuca, certo? A gente sabe que não é de um dia para o outro, é com o tempo mesmo, ele tem esse poder de regeneração. Eu também tenho muitos relatos também pessoais, né, quando eu fazia a minha unha em gel, né, aqueles alongamentos, as minhas unhas ficaram todas com fungos e eu tratei também com a melaleuca. Vocês vão ver que eu vou falar muito da melaleuca, repetindo o caso da melaleuca. Aqui, outra paciente que ela fez uma cirurgia de abdômen, né, e inflamou. Você pode observar aqui que está todo inflamado a questão dos pontos dela, estava todo inflamado. A gente tirou, né, esses pontos, fazia a expressão, saía muito líquido realmente de bactérias. Se fosse para o hospital, dava para drenar, porque realmente era muito líquido. Então, a gente fazia aquela expressão, né, e fazia a limpeza e aplicava os óleos essenciais. Aí, nessa época que eu apliquei, que eu fiz esse blend, que já faz um tempinho, eu fiz a diluição com óleo de girassol, que antes a gente utilizava muito na questão da cicatrização. Hoje a gente não está mais utilizando tanto, certo? Mas assim, a gente utilizava muito óleo de girassol, foi o que eu utilizei. Melaleuca, frankincense, copaíba e a lavanda. Olha, gente, com 5 dias, como é que estava a cicatrização. Depois a Fernanda pode até pedir, que a Fernanda conhece a pessoa, pedir para bater uma foto para mostrar para vocês como é que está hoje. Praticamente nem tem, né? Porque esse aqui já faz um tempo. Aí aqui é outro relato, é outro paciente também, que ela retirou ai meu Deus, o implante, colocou o silicone, tirou o silicone e fez uma redução mamária. Aí, assim, eu que fiquei tratando desde o começo dela, só que eu estava usando a questão farmacológica mesmo, né? A convencional, né? A de farmácia, de acordo com o que a médica passou. Só que eu vi que não estava surgindo efeito, não estava tendo uma evolução positiva. Eu cheguei para ela e falei assim: vamos, fulana, vamos utilizar esses óleos aqui, né? Principalmente o Salubelle, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos utilizar o Salubelle porque, assim, dentro do Salubelle, ele tem muitos óleos essenciais. Eu fiz também a diluição com óleo de girassol. E, assim, eu vou te dar alguns dias. Tu vai ver que tu não vai precisar pontear. Ela, mesmo assim, foi na médica, eu acho que foi numa quinta-feira. Ela foi na médica e a médica examinou, né, a questão da mama dela e falou assim, ó, a gente precisa pontear, só que a gente vai pontear só segunda-feira. Aí ela correu e falou assim, Juliana, vamos usar os óleos, que eu tô com medo de ser ponteada, eu não quero ser ponteada. Certo, fui lá, comecei a fazer limpeza, todo dia eu ia lá, fazia a limpeza, troca do curativo e aplicava o Salubelle. Olha o poder da regeneração dessa lesão, com 5 dias. Não precisou, né, costurar, pontear. Com 5 dias ficou essa casquinha aqui, ó, e aqui embaixo também. Não saía mais líquido, não tinha mais bactéria. Aqui foi só evolução, graças a Deus aí, para melhor.
Nesse a gente fala muito do Salubelle, que ele é muito bom para a questão da pele, né? Que ele é anti-idade, rugas, linhas de expressão. E, inclusive, foi um dos óleos que eu usei na época, bem assim, bem na época mesmo da pandemia. Eu tive aquela espinha da mulher adulta. Eu era até para me ter colocado esse caso aqui, esqueci, mas nas próximas eu coloco. O meu rosto ficou irreconhecível. Essa parte aqui ficou a coisa mais horrível do mundo, principalmente porque a gente usava muita máscara, né? Abafava muito, então ali era um local de bactéria. Então, assim, eu fiz o tratamento com o Rocutan, mas a questão dermatológica, eu não fiz nada que o médico passou. Eu usei realmente somente os óleos essenciais. E hoje, se vocês observarem a minha pele, ela não tem nenhuma cicatriz nem nada, porque era para ser, gente, cheia de buraquinhos. Então, ele tem um poder mesmo de regeneração, antidade, aqueles pezinhos, né, de galinha, para a gente não precisar fazer aquele botox, que sai caro o botox. Então, assim, vale a pena. Todos os dias você cuidar da sua pele à noite, né? Tratar a sua pele e também usar o Salubelle para essas questões de feridas, de cicatrização, porque o que é que tem dentro dele? Tem sândalo, tem o óleo de rosa, que é o óleo mais caro ali, que é o óleo que tem a maior vibração aí da doTERRA. Tem o Sempre Viva, tem o óleo de mirra. O óleo de mirra, ele é muito interessante, ele é bem conhecido na questão, né, da Grécia Antiga, porque os egípcios, eles usavam o óleo de mirra nas múmias, para conservar as múmias, né? Então, por isso que o óleo de mirra, ele é muito utilizado, ele é muito falado na Bíblia, ele é considerado um óleo sagrado, assim como o frankincense, o olíbano, a lavanda e o olíbano, né? Então, assim, se você fosse comprar cada óleo desse, quanto é que sai aí o valor, né? E o Salubelle, ele sai aí, não sai nem um quarto, um terço aí desse valor, se fosse todos os óleos. Então, ele realmente, ele tem um poder. E outro detalhe, gente, o Salubelle, ele vem puro, tá? Ele é em rolon, ele vem um vidro rolonzinho, mas ele é puro. Quando você for utilizar, tem que manusear com bastante cautela para abrir, realmente para fazer a diluição. Porque se você usar ele puro, ele vai acabar, né, deixando a sua pele um pouquinho vermelha, porque a concentração aí é muito grande de óleo essencial. Então, dilui com óleo de jojoba, que é muito utilizado, óleo de... Qual é aquele óleo, gente, que vocês colocarem aí? Eu não estou lembrando, que a gente coloca muito no rosto, fora o óleo de coco da doTERRA. Eu não estou lembrando o nome desse óleo, mas aí vocês Rosa podem... mosqueta. Exatamente, rosa mosqueta. Pronto, esse daí. Ele é maravilhoso fazer também a diluição, até que o cheiro também do óleo de rosa mosqueta, óleo vegetal, certo? Você pode fazer a diluição com ele. Aí aqui foi um relato aqui da minha casa, foi coisa simples que você vê, né? Aqui mas a gente tem a nossa farmácia natural, o kit de primeiros socorros, aqui é o joelhinho da Esté, ela brincando, caiu e ficou, né, escorrendo essa salmourazinha. Então, todo dia era aquela novela, né, de lavar com água corrente, sabão neutro, e o blendzinho que eu fiz é porque esse blendzinho pequenininho, algumas pessoas conhecem porque ele tem conta-gotas. Então, para você aplicar em feridas e lesões, você pode fazer com ele. Porque se você for passar o rolon, ele não vai ter o contato com a pele, principalmente se a pele estiver, né, aberta, se estiver infeccionada, né? Uma dica aí bem interessante. Se você for fazer um blend para cicatrização, use sempre aqueles rolons conta-gotas, que você vai e faz aquela, né, aplica ali direto na lesão, sem ter o contato do recipiente, né, com a ferida, tá certo? Para não infeccionar. Então, assim, também foi questão de dias, né? Você vê, ela também não tem nem cicatriz ali no joelho, porque foi bem superficial mesmo, não foi nada profundo como a do João, que a do João realmente precisava pontear. E ela não, era só realmente tratar, certo? Então, os óleos essenciais aí que eu falei, né, que os principais que a gente sempre utiliza é a copaíba. A copaíba, a gente conhece muito, né, para a questão anti-inflamatória, né, para dores de garganta, as pessoas usam muito a copaíba nesse caso, mas, assim, o poder de regeneração celular, de cicatrização, ela tem muito grande também, é um óleo 100% brasileiro, ele é um óleo extraído aí da nossa Amazônia, das nossas copaibeiras. O óleo de lavanda, né, o óleo de lavanda, quando eu falo que a lavanda, tudo que você pensar em acalmar, das emoções, do teu emocional à pele, queimadura, né? Minha pele precisava ficar calma, porque ela estava vermelha, ela estava irritada. Quem sofre queimadura sabe o quanto que dói.
Então, a lavanda, ela tem esse poder de acalmar e também de regenerar. Ela ativa o botox, não, o colágeno, botox, ela ativa o nosso colágeno também, a lavanda, certo? Melaleuca, eu falei muito aqui da melaleuca, e no final vocês vão ter uma surpresa, assim, muito legal, vocês vão gostar da surpresazinha no final dela, porque no site nós compramos ela apenas com o vidro, né, de 15 ml, vidro ele puro, e o Rolon, que é a forma diluído, só tinha, né, essas duas versões aí diretamente do site. Então, a melaleuca, gente, todo mundo precisa ter em casa. O primeiro óleo que acontece qualquer tipo de corte, acidente, sangramento, é lavar, e o primeiro óleo que a gente deve fazer é utilizar a melaleuca. Já para fazer aquela asepsia daquele local, para não ajudar, né, na questão da proliferação de qualquer bactéria de fungo, fazer aquela limpeza, certo? Frankincense e a mirra, né, dois óleos considerados óleos sagrados, né, óleos bíblicos. Jesus recebeu ele ao nascer dos reis magos, tanto o olíbano com óleo de mirra, ele recebeu olíbano, mirra e ouro. Ouro são coisas valiosas. Então, assim, se você entender o poder que esse óleo tem, ele pode agir do sistema nervoso central, no caso de demência, como prevenção, certo, gente? Prevenção. Demência, Alzheimer, mal de Parkinson. Se você sabe que você tem aquela predisposição, já comece a utilizar esse óleo todos os dias. Ele é um óleo realmente que ele age a nível celular. Ele é bom para depressão, ele é bom para ansiedade, ele é bom para cicatrização, ele é bom para imunidade, então ele é bom o quê? Para tudo. A gente fala, né? Gente, eu olho que ele é bom para tudo. E a mirra também não foge muito, não. A mirra, ele tem esse poder de regeneração celular, né? De cicatrização mais rápido ainda também, como eu falei, né? Utilizado pelos egípcios para deixar as múmias mais uniformes, né? Para não deformar muito aí com o tempo. E o salubélio, que eu expliquei, né, que ele é um blend de entidade, tem todos esses óleos, só não tem um óleo de copaíba aqui dentro, né, e a melaleuca. Tem todos esses óleos, inclusive outros óleos no poder de regeneração celular, certo? E assim, onde é que a gente pode encontrar esses óleos essenciais? A gente fala, para quem aqui, quem é cliente, né, quem nem é cliente preferencial, quem não fez a sua adesão de comprar diretamente no site, fazer aí o seu cadastro, a gente tem várias opções, né? Tem o melhor custo-benefício, eu sempre falo. Aí sempre me perguntam, Juliana, qual é o melhor custo-benefício para mim aderir ao site, para mim poder comprar diretamente do site, com desconto, participar de todos os brindes, de frete grátis, de promoções, compra um, ganha outro, que a gente, né, cashback de volta, a gente tem muita. É muito bom você comprar diretamente do site, porque tem muita vantagem, né? E eu sempre falo que o melhor custo-benefício é o essencial para o lar. Tem aqueles óleos que eu falei, só não tem o salubélio, certo? Todos aqueles outros óleos que eu falei tem. Então, assim, todos no tamanho de 15, não é do tamanho de 5, tamanho de 15. Melhor custo-benefício, porque ele sai com 49% de desconto. Nele vem o difusor e a pomada de forma gratuita. Então, assim, você pode parcelar em 6 vezes. Aqui é uma farmácia para o ano todo. Você vai observar que quando você precisar, depois você vai só lá no site e repõe só aquele óleo ali que você utiliza mais, certo? Esse outro aqui também é um kit de primeiros cuidados, que é um kit novo, é praticamente um lançamento. Ele vem o difusor, ele vem esses óleos essenciais, todos no tamanho de 5 ml, e o interessante dele que é o que? Ele vem o óleo de coco, já para você fazer a diluição dos óleos essenciais, certo? Para aplicar ele diretamente na pele. Tem uma vantagem muito grande, gente, quando a gente compra diretamente do site, você faz a sua adesão. Por quê? Porque você participa de programas que só quem tem o site que pode participar. Você fazendo, né, uma quantidade de pedido pouco, pedido durante um mês, durante 3 meses seguidos, no terceiro mês, você pode ganhar esse difusor. É uma vantagem muito grande, né? Aí outros kits, né? Tem o Kit Brasil, foi o kit que eu me cadastrei diretamente no site. Primeiramente era para cuidar de mim, da minha saúde, tudo que você imaginar de IT na vida eu tinha, tudo. IT, rinite, sinusite, fibromialgia, que não é IT, mas é uma inflamação, né? Ansiedade, estresse, minha imunidade era lá embaixo,
Então, assim, asmática eu não sou mais, eu até falo que eu não sou mais, graças a Deus, porque, assim, o óleo, um dos óleos que tem aqui dentro é o Brief, é um óleo que me ajudou muito nessa minha recuperação da minha força pulmonar. Hoje, se eu fazer, né, os exames, né, para ver como é que tá, não dá, que eu tenho asma, antes dava. Por que que antes dava, antes de eu usar os óleos e depois dos óleos não dá mais, né? Como o óleo, ele age na raiz do problema, o que é bem interessante, né? E esse outro aqui também, que é o kit início rápido, que são 8 óleos essenciais, todos na versão de 5 ml, e o interessante também é que ele já vem com óleo de coco para você fazer a diluição, certo? E o que eu quero falar agora, gente, a novidade, que eu acabei de terminar aqui, eu tinha já feito esse slide, e acabei de complementar aqui, porque nós estamos no Leadership, né, que é um congresso de lideranças. Então, quando a gente tem esses congressos, a gente tem lançamento, tem promoção, e acabaram de lançar esse kit aqui. Olha o que foi que lançou, gente. Esses 3 óleos, melaleuca, eu falei muito da melaleuca. E por que eu falei que você ia gostar desse kit? Porque as pessoas procuravam a melaleuca de 5 ml soltinho ali no site e não tinha. Ela só tinha no kit Brasil, eu não lembro o nome do outro kit, quem souber coloca aí no chat, eu não estou lembrando, na versão de 5 ml. Às vezes, para a gente adquirir uma melaleuca de 5, a gente precisava comprar o kit todo, né, aquele kit maior. Então, a Doterra, pensando em você, pensando na gente, nos nossos pedidos, ela fez um kit com 3, que tem a melaleuca, lavanda, outro óleo que eu falei muito aqui, né, de regeneração celular, de cicatrização, e também para o emocional, e o nosso querido On Guard, que é o nosso óleo da imunidade. Esse óleo, gente, ele foi campeão em vendas durante a pandemia, a Covid, infelizmente, né, mas ele é um óleo realmente que ele mata aí vírus, bactérias, patógenos aí transportados pelo ar. Quando você vê que alguma pessoa da sua casa está com vírus, está com alguma doença, coloca um aguarde no difusor, que já é comprovado cientificamente, né, que ele mata, né, as bactérias aí pelo ar, certo? Então, assim, para você fazer a adesão desse kit, de primeiro, você vai pagar R$ 176, certo? Tá tudo incluso, gente. A taxa, o frete, o valor do produto. E se você quiser adquirir a outra caixinha já sai aí com valor, né, promocional já com R$ 96. Ele é separado, 283, sai apenas por R$ 96. Ele está saindo quase o preço aí do On Guard, só do valor do óleo do On Guard, que é mais ou menos esse valor. Então, assim, vale muito a pena, é um lançamento, né? A gente não sabe se vai continuar nesse valor, ou se é só por hoje, por conta aí que está sendo hoje, foi lançado hoje, ou se é até durar o estoque, mas se você ficou interessado desse kit, fala com a pessoa que te convidou, certo? Para aderir logo, pedir logo, fazer o seu cadastro, ou então, se você é cadastrado e não sabe fazer seu pedido diretamente no site, peça o seu consultor para te ajudar, tá certo? E aqui eu quero agradecer imensamente a todos. Vamos abrir aqui para dúvidas, eu vou fechar aqui a tela. Ju, só Para para dúvidas, sugestões, feedback, se alguém quiser falar aí, pode falar. Vilma levantou a mão, pode falar, Vilma. o kit que você acabou de apresentar, o último kit, gente, sensacional, viu? Ele vem com rolons disponíveis nesse kit já para você fazer as diluições, tá? Gente, olha, tá incrível aqui, o meu WhatsApp tá bombando, tá? Então não percam essa oportunidade que a Doterra acabou de lançar. É um kit sensacional, um kit que você pode levar para sua viagem, né? Que você pode estar fazendo seu rolão, de repente você precisa usar a melaleuca, você já pode estar fazendo a sua própria sinergia com os óleos essenciais, tá bom? Então, não perca aí, quem ainda não é cadastrado, aproveite a oportunidade. Juliana está aí para dar todo esse suporte aí para vocês. E conte aí com toda a nossa equipe, né, Ju? Exatamente. Qualquer pessoa, você foi convidada, a Vilma convidou você está nessa sala, fala com a Vilma, eu quero adquirir esse kit ou kit maior, me faz como é que eu falo, me fala aí, que ela vai te dar toda a instrução. Você vai procurar a pessoa que te convidou, tá certo? Quem foi que levantou outra mão? A Ellen, é? É a Ellen? Oi, Sim, Ellen! Fala. pessoal, só para comentar sobre o Vanguard. Eu fiz um blend essa semana, porque minha filha teve doente mês passado, tomou muito antibiótico. E eu disse, eu não vou dar antibiótico de novo.
fiz um blend com Vanguard. Minha garganta também acabou ficando ruim no mesmo dia. Ficamos maravilhosas. E realmente não precisamos tomar nenhum remédio. Isso para mim é tão especial, pessoal. Porque quem tem filho no colégio sabe o quanto é ruim a gente dar remédio e começa a gripar e começa a espirrar de novo e a gente se preocupar de dar remédio de novo. Isso é tão especial. Então, esse lançamento foi maravilhoso para a gente ter o Vanguard aí também com investimento rápido e a gente poder comprar e principalmente testar, quem ainda não tem, testar os produtos do Terra que realmente funcionam. Exatamente. Obrigada, Ellen, por contribuir. A Ellen é nova aí, mas aí, nova aí na Doterra, mas está vindo com tudo. Parabéns, Ellen, pelo teu trabalho. Alguém quer falar mais alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguém aqui, alguma. Parabéns, Ju. Realmente a Melaleuca, gente, quem puder aproveitar, eu costumo dizer que ela é o nosso canivete suíço. Olha aí. Quem me conhece sabe que eu sempre falo isso, porque é um óleo que ajuda em muitas questões, é muito versátil, é pele, cabelo, unha, rosto, é, questões infecciosas, questões de vírus, bactérias, inflamações. É um óleo muito poderoso, vale muito, muito a pena. E esse kit está muito barato, porque só o On Guard, ele custa quase R$ 100, quase o valor do kit. Então, tá 3 óleos aí, já tem os vidrinhos aí para fazer os primeiros blends, tá excelente, gente, tá incrível. Tá incrível, tá bom. Ju, foi incrível, você como Obrigada, sempre. obrigada, Mimi, pela tua contribuição. Eu estou vendo aqui que não tem nenhuma pergunta no chat, mas alguém quer perguntar, falar alguma coisa? Algo mais? Alguém? Não, né? Então, gente, eu quero agradecer imensamente esse momento, essa oportunidade aqui de poder falar como assim a aromaterapia ela pode mudar, né, a sua vida, tanto física como emocional. E você que está aqui nessa sala, alguém que te convidou, se você não é cadastrado, se você não compra diretamente do site, procure a pessoa que te convidou para estar nessa aula, tá bom? E muito obrigada e até a próxima. O próximo sábado, a gente vai colocar aí qual é o tema do próximo sábado. Todo sábado, às 2 horas da tarde, às 14 horas, nós estaremos falando sobre alguma coisa, sobre algum tema, como você pode cuidar do seu físico, do seu emocional, da sua pele, através da aromaterapia, dos óleos essenciais, certo? Beijo e tchau, gente. Muito obrigada também. Tchau. Tchau, Ju. Tchau.